quero agradecer mais uma vez a sua presença no projeto Amigo da Balança. É sempre bom contar com a presença de vocês. E hoje o palestrante vai ser o nosso enfermeiro Ícaro Cleis. E vou passar a palavra agora para o nosso professor Tiago. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela presença. Marcos falou muito bem aqui, agradecendo mais uma vez aí por você estar conosco aqui no encontro do IF Amigo da Balança. Hoje a gente tem mais uma participação muito especial aqui, uma parceria nossa com o Ícaro, né, que é o nosso enfermeiro aqui do campus. E ele vai estar tratando na tarde de hoje um tema importante, que é o estilo de vida relacionado com doenças crônicas, que são doenças que hoje, no mundo em que vivemos, são as doenças mais prevalentes e incidentes entre as pessoas, tá bom? Inclusive no Brasil, que é o nosso país, tá bom? Então, gostaria de agradecer, cara, desde já, a disponibilidade aí para participar conosco. Fique à vontade aí para fazer a sua fala. Eu que agradeço a presença aqui de estar nesse projeto, né? É um projeto que já tem acontecido várias palestras na temática de alimentação, de exercício físico. E aí a gente vai abordar agora um pouco uma temática que envolve estilo de vida e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. São aquelas doenças que não são contagiosas, né? E que geralmente é crônica porque geralmente demora algum tempo para você adquirir esse tipo de doença. Uma informação interessante é que antigamente ninguém morria dessas doenças crônicas, como se morre hoje. Antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida bem baixa. Raramente se chegava aos 40, 50 anos, porque as pessoas morriam muito de doenças infecto-parasitárias. Então, hoje, eu acho que é raro uma pessoa morrer de uma doença infecto-parasitária, por algum parasita. Hoje, a gente, como aumentou a perspectiva de vida, né, aumentou também o surgimento de novas doenças que antes não chegava a acometer, porque são doenças características da idade. Mas não significa dizer que você só vai adquirir esse tipo de doença com uma certa idade avançada. Eu trouxe algumas informações antes de a gente entrar propriamente nas doenças, para chamar a atenção porque é importante a gente debater sobre essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, no mundo, né, 57 milhões de pessoas em 2008 morreram e 63% delas foram em razão de doenças crônicas não transmissíveis. Com destaque para as doenças do aparelho circulatório, que a gente vai debater algumas doenças desse aparelho circulatório aqui hoje, diabetes, vamos também falar, câncer e doenças respiratórias crônicas. Como esse projeto IF Amigo da Balança está muito envolvido na alimentação e exercício físico, eu deixei um pouco de lado as doenças respiratórias crônicas, que seria bronquite, efizema, asma. Então, eu foquei bastante nessa parte do projeto. Então, algumas doenças a gente não vai debater aqui, mas vamos focar no que realmente interessa em relação ao projeto. E aí, como nos outros países, né, no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis também se constituem como problema de saúde de maior magnitude. Como a gente já ouviu falar, são responsáveis 72% das causas das mortes. Chama a atenção também que essas doenças são mais frequentes em países com renda menores e baixa escolaridade. E aí os principais fatores de risco para que essas doenças apareçam, as doenças que a gente vai falar ao longo dessa tarde, são esses daí, ó. O tabaco, que é o fumo, né? A alimentação não saudável, que a gente já debateu em vários outros encontros aqui sobre alimentação saudável e não saudável. A inatividade física, o sedentarismo aqui, o professor Tiago já abordou em várias temáticas aqui desse projeto, e o consumo nocivo de álcool, que a gente também vai falar um pouco. É responsável por grande parte pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de hipertensão arterial e pelo colesterol alto, que a gente vai ver o tanto de doença que a hipertensão traz e o colesterol também traz. Eu trouxe para cá, para vocês darem uma olhada, o plano de enfrentamento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Foi feito um acordo na ONU, a ONU é a Organização Nacional de Saúde, que envolve todos os países. E aí, cada país é responsável por tentar atingir aquelas metas pactuadas lá na ONU. No Brasil, para ele atingir essas metas, o Brasil fez um plano
que ele está válido de 2012 a 2022, então ele ainda está vigente, para tentar atingir essas metas aí, envolvendo todas essas temáticas que vocês veem aí na figurinha, né? Como é que ele vai acompanhar se essas metas são atingidas ou não, e como é que o Brasil pretende atuar através desse plano? Então, ele pretende atuar entre 3 eixos. O eixo 1, vigilância, monitoramento e avaliação, fazendo o acompanhamento, o levantamento de dados, de números, quantas pessoas estão morrendo por essas doenças, a frequência. A prevenção e promoção de saúde é o eixo 2 que eles verificam, que é através de projetos, por exemplo, essa Academia da Cidade. Já é resultado dessa pactuação. O Programa Saúde na Escola também é resultado dessa pactuação. Entre outros, milhares de programas. E, por último, o eixo 3 é o cuidado integral, que é a abordagem nessas doenças em si. E aí, desde 2005 a 2013, que foi o último levantamento de dados, cada ano fica um órgão responsável por levantar esses números de acometimentos. Então, o último levantamento foi feito pela Pesquisa Nacional de Saúde. E aí é só para vocês terem noção como é a metodologia dos números que eu vou apresentar agora em diante. Entre as metas desse plano, está os seguintes. Os que estão em verde é porque foram atingidos, certo? Os que estão em preto é porque ou permaneceu do mesmo jeito, ou então nunca foi medido anteriormente, ou é a primeira vez que ele é medido. E o que está em vermelho é o que não conseguiu ser atingido nessa meta. Então, eu trouxe alguns aqui, e a gente vai se debater mais para o que está de vermelho aqui hoje. Mas, entre as metas são reduzir a mortalidade prematura, menores de 70 anos, por doenças crônicas, não transmissíveis em 2% ao ano. Então, foi atingido e a medição é anual. Reduzir a prevalência do tabagismo, até agora a gente tem atingido, pela a meta pactuada, aumentar a realização de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos nos últimos 2 anos. Teve uma medição em 2008, que era 54% dessas mulheres. Em 2012, teve outra verificação, que aí a gente viu o aumento para 77,4%. Não significa que é o ideal, mas assim, significa que teve um efeito benéfico nessas metas. Aí o aumento da realização do exame do Papa Nicolau em mulheres de 25 a 64 anos nos últimos 3 anos, se permaneceu mais ou menos estável, de 78% foi para 82%, então é considerado essa meta estável. Aumento da prevalência de prática do nível recomendado de atividade física no tempo livre. Como nunca foi medido, ela permanece em verde. E também foi atingido de acordo com o percentual anterior que eles queriam acompanhar. E aí o que eu chamo a atenção é esse vermelho aí, deter o crescimento da obesidade em adultos. Não conseguiu ser atingido. Em 2008, eles fizeram um levantamento e 14,8%. Quando foi em 2012, em vez desse percentual baixar, ele foi aumentar para 17,1%. E aí está sendo verificado anualmente. Reduzir a prevalência da obesidade em crianças, se permaneceu estável. Reduzir a prevalência em obesidade em adolescentes, permaneceu estável. Aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Depois a gente vai debater que em algumas categorias de sexo aumentou. Reduzir o consumo médio de sal, nunca foi medido, por isso está em preto. A última medição verificou-se que o brasileiro consumia 12 gramas ao dia, e a gente vai ver qual é o ideal. E reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, também nunca tinha sido medido, está esse percentual aí. E aí, quando a gente viu que não alcançou a questão de obesidade nos adultos, né, a gente vê aqui, nesse gráfico, a evolução da frequência da obesidade. Você vê que de lá para cá, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11 e 12. Então, você vê o total aqui e a distinção por sexo. Então, você vê um aumento bem significativo entre homens e mulheres da obesidade. Pode olhar, o gráfico é crescente, né? Tirando aqui algumas partes que ele cresce, depois decai, e a tendência é crescente. Então, essa última verificação foi em 2012. Mas eu creio que não tem mudado muito até os dias atuais. Então, por isso que preocupa e reforça esse projeto
da gente combater a obesidade e o sedentarismo. Nesse outro gráfico, a evolução e frequência do consumo recomendado de frutas e hortaliças, a gente viu que teve um aumento significativo nos homens. Então, os homens estão acabando que consumindo um pouco mais de frutas e hortaliças. Isso é um sinal bom. Até porque, quando a gente for debater sobre câncer, vai ver que tem muita influência esse tipo de alimentação. E a evolução da frequência no consumo abusivo de bebida alcoólica, segundo o sexo, né, permaneceu-se assim mais ou menos estável, né? Ou em alguns anos aumentou, outros anos diminuiu, e ele permanece alto, mas estável ainda. E aí, entre essas doenças que a gente vai falar, começando a falar das doenças do aparelho circulatório, eu vou começar por uma que muitos já conhecem, né, que é a pressão alta, né? Tecnicamente, a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. E a pressão alta, o que seria uma pressão alta? O que é uma pressão normal? Antes de eu apresentar esses números, eu digo que, se você for partir para análise individual, cada indivíduo tem seu nível de pressão. Então, como cada indivíduo tem seu nível de pressão, os órgãos competentes de saúde, eles fazem uma pesquisa, um levantamento geral e traçam uma média. E aí, essa média, os profissionais de saúde adotam para todo tipo de procedimento. Então, esses números que eu vou apresentar são as médias que são usadas nacionalmente e internacionalmente também. O que seria uma pressão ótima? Seria aquela pressão abaixo de 120 milímetros de mercúrio, que ela é dividida em dois tipos de pressão, que é a sistólica e a diastólica. A sistólica é quando o coração ele contrai, aí faz tum. E a diastólica é quando o coração ele abre a válvula, que tum-tá, né? Tum-tá. É sistólica e diastólica. Então, como é que a gente vai medir esse tipo de pressão? Tem um aparelho chamado esfigmomanômetro, que aí verifica e a medida é em milímetros de mercúrio. Então, é usado essa medida, embora frequentemente você escuta 12 por 8. Por que esse 12 por 8? Porque, não sei por que motivo, adotou-se popularmente a medida de centímetros de mercúrio e não milímetros de mercúrio. Então, quando você transforma 120 milímetros de mercúrio, ele vai para centímetro, ele vai para 12, né? Mas os profissionais de saúde não usam essa medida de 12 por 8. Realmente tem que usar de 120, até porque pode dar 121, 122, 123. E aí a gente usa a medida mais precisa, que é milímetros de mercúrio. Então, seria uma pressão sistólica menor que 120 e uma diastólica menor do que 80. A ideal. Normal, até 130 e até 85, a diastólica, seria considerada normal. Uma pressão limítrofe, que está naquela ali, nem é normal, nem é patológica, seria aquela pressão entre 130 e 139. A sistólica e a diastólica entre 85 e 89. Aí, quando você tem uma pressão mais elevada do que isso, já é uma hipertensão. E aí ela é dividida em 3 graus. Que seria o estágio 1, né, de 140 a 159, e a diastólica de 90 a 99. O estágio 2, de 160 a 179, a diastólica de 100 a 109. O estágio 3, maior do que 180, e a diastólica maior do que 110. E aí uma hipertensão sistólica isolada seria uma alta e a outra baixa. Mas, geralmente, elas acompanham. A sistólica e a diastólica, quando aumenta, algumas doenças específicas vai ter essa hipertensão isolada. E aí o acompanhamento, se sua pressão dá normal ou limítrofe, você acompanha uma vez por ano. Se ela dá alterada, aí indica-se que você acompanhe pelo menos a cada 6 meses, ou se ela dá muito alterada, ao ponto de uma elevação de hipertensão estágio 2, 3, aí você faz o acompanhamento ambulatorial, que é o mapa, a medição ambulatorial da pressão arterial, ou então o MRPA, que é a residencial. E aqui eu não vou explicar muito esse gráfico, mas é só para vocês entenderem aqui o início e o final, entender que ingestão excessiva de sódio, que é sal, menos néfrons, que são estruturas dos rins, estresse, alteração genética, obesidade e fatores endoteliais, fatores da pele e dos vasos sanguíneos, tudo isso vai interferir na pressão no final das contas. E aí a gente vai prestar mais atenção nesses tópicos aí de cima, porque de alguma maneira vai interferir na pressão.
e a gente vai ver que a pressão é um dos principais fatores de risco do AVC, ou derrame, que a gente vai discutir aqui hoje. E aqui é o acompanhamento de como a gente deve fazer, mas aí eu vou passar logo para as dicas, para ser mais objetivo, né? Seria algum tipo de dicas para você tentar baixar essa pressão, com isso diminuir muitas doenças do aparelho circulatório. A adoção de um estilo saudável de vida é fundamental no tratamento de hipertenso. O controle de peso é o ideal, né? Por isso que veio a calhar o amigo da balança, né? Porque, se você perceber, 20 a 30% da prevalência da hipertensão, da pressão alta, ela pode ser explicada pelo excesso de peso. Então, se você diminui o peso, 20 a 30% aí, você pode estar diminuindo sua pressão. E aí, a meta, né, seria um IMC inferior a 25 kg por metro quadrado e uma circunferência abdominal inferior a 102 para homens e 88 centímetros para mulheres. Então, essas medidas já refletem, sim, na pressão arterial. Redução de 5 a 10% do peso corporal já reflete na pressão, né, como a gente viu. Independente do IMC, a gordura abdominal está associada com resistência à insulina e elevação da pressão arterial. Então, às vezes, seu IMC dá até relativamente normal, mas você tem uma quantidade de gordura acumulada nas vísceras, que é aquela da barriguinha, né? A redução de peso está relacionada à queda da insulinemia, que é de insulina no sangue, a redução da sensibilidade ao sódio e a diminuição da atividade do sistema nervoso simpático. Outra dica, que eu acho que com certeza a Aurelane já passou aqui na palestra dela, é a redução do sódio, né? O sódio é uma substância que interfere na pressão. E a gente conhece popularmente o sódio como cloreto de sódio, né? Que seria já o sal de cozinha. O sódio, o consumo ideal é menor que 2,4 gramas ao dia ou 6 gramas de cloreto de sódio, que significa dizer que seria 4 colheres de café rasa de sal, que a gente poderia adicionar aos alimentos, e a gente considera que os alimentos já têm cerca de 2 gramas de sal própria deles mesmos. Vocês viram que naquele outro dado que eu apresentei, foi verificado que os brasileiros consomem uma média de 12 gramas ao dia. E o ideal seria abaixo de 6 gramas. E aí a gente pode, para uma dica, né, substituir esse sal, usar o cloreto de potássio. Mas para isso você teria que realmente fazer um acompanhamento com um nutricionista ou um nutrólogo, porque o cloreto de potássio ele também pode interferir, se você usar erroneamente, na saúde, inclusive do aparelho circulatório. Alimentação baseada em frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas, leite e derivados desnatado, quantidade reduzida de gordura trans e colesterol. A suplementação de potássio ela promove redução modesta da pressão arterial. Sua ingestão na dieta pode ser aumentada pela escolha de alimentos pobres em sódio e ricos em potássio. Então, a princípio, se você não quer fazer esse acompanhamento específico, nutricional, você pode, por conta própria, trocar os alimentos, que aí você vai diminuir o sal, que é o cloreto de sódio, e aumentar o cloreto de potássio. Consequentemente, vai regular mais sua pressão. Quais são esses alimentos, né? Feijões, ervilhas, vegetais da cor verde escuro, banana, melão, cenoura, beterraba, frutas secas, tomate, batata inglesa e laranja. É tanto que quando você tem cãibra, né, aí popularmente o pessoal diz, vai comer banana, porque é rica em potássio. Então, além da banana, todos esses aí são ricos em potássio, certo? E aí a gente vai falar agora aqui do álcool interferindo na pressão. Então, a redução de ingestão de álcool pode reduzir a pressão em homens normotensos, ou seja, homens que têm a pressão normal, e hipertensos também, que consomem grande quantidade de bebida alcoólica. Então, o que seria, assim, digamos, o aceitável de álcool para você beber diariamente? Seria limitar o consumo a 30 gramas de dia de etanol. O que seria esses 30 gramas? Isso no caso para homem, né? Mulheres, por questões hormonais, a gente ainda tem um limite bem abaixo dos 30 gramas, que seria 15 gramas por dia para as mulheres. Então, isso significa o quê, na prática?
Seria mais ou menos uma garrafa de cerveja, né, de 720 ml, ou uma taça de vinho diária, de 240 ml, inclusive é recomendado, né, porque uma taça diária, inclusive, melhora a questão circulatória da pessoa. Ou então, 60 ml seria uma dose de uma bebida destilada, certo? Esse é o aceitável diário. E não uma grade de cerveja, né? Uma garrafa só. E aí o fumo tem importante efeito hipertensivo. Então, quem fuma, ainda é pior ainda porque a pressão vai lá para cima. Hipertensos que fumam devem ser repetidamente estimulados a parar de fumar por medidas de aconselhamento e medidas terapêuticas de suporte específico. Para isso tem algumas metodologias que você pode usar, como terapia de reposição de nicotina, ou aquele adesivo que prega, né? E a goma de mascar, tem papel minimizar os sintomas de abstinência. Então, esses métodos diminuem aqueles sintomas de abstinência de quem tem o hábito de fumar. E aí a gente agora vai falar um pouco de acidente vascular cerebral. Então, como a gente viu, entre os fatores de risco para causar AVC, derrame, AVE, tem vários nomes. Então, eu acho que a maioria das pessoas conhece como derrame, né? Mas não necessariamente o AVC vai ser um derrame. Porque, por exemplo, se for isquêmico, por conta do entupimento, não vai ser derrame. O derrame, eu acredito que foi popularmente aceito, porque quando é um AVC hemorrágico, ele realmente estoura o vaso e começa a derramar sangue, né? Então, eu acho que foi mais ou menos associado a isso, esse nome derrame. E aí a gente está vendo que acabou de falar de pressão arterial e vê que o principal fator de risco para uma pessoa ter um AVC é a pressão arterial. Ele acelera o processo de aterosclerose. O que é isso? Ao longo da vida, nossas artérias, ela vai, pela nossa alimentação e pelo nosso estilo de vida, vai criando algumas placas de gordura. Às vezes, essas placas de gordura se pregam na parede dos vasos, vai acumulando, até uma hora entupir, que aí pode causar o AVC isquêmico, ou então, uma hora extravasar. Quando ela extravasa, o AVC hemorrágico. E aí, além de poder levar a uma ruptura do vaso sanguíneo, uma isquemia. A doença cardíaca, ela também é um fator muito influente no AVC. As doenças em geral, né, do aparelho circulatório, pode causar esse AVC, esse derrame, que é uma doença crônica, não transmissível, como, por exemplo, a arritmia. E o colesterol, né? O colesterol a gente também já debateu bastante aqui, nesse projeto. E a gente vê que o colesterol é uma substância existente em todo o nosso corpo, presente nas gorduras animais. Ele é produzido principalmente no fígado e adquirido através da dieta rica em gorduras. Seus níveis alterados, especialmente a elevação da fração LDL, o que é um mau colesterol, né? Presentes nas gorduras saturadas, aquelas gorduras sólidas, ou seja, aquelas de origem animal, como carnes, gema de ovo, etc., ou a redução da fração HDL, porque HDL é o bom colesterol, ele tem que estar alto no nosso organismo. Então, se ele reduzir, ele vai dar margem para o LDL danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Estão relacionadas à formação de placa de aterosclerose, ou seja, placa de gordura. E aí, o fumo, mais uma vez aqui, além de interferir na pressão, interfere numa possibilidade de um AVC. O hábito é prejudicial à saúde, todos os aspectos, principalmente naquelas pessoas que já têm outros fatores de risco. O fumo acelera o processo de aterosclerose, ou seja, o processo de criação dessas placas de gordura na corrente sanguínea, nos vasos. Além disso, ele diminui a oxigenação do sangue. E aí aumenta o risco de uma hipertensão arterial. O consumo excessivo de bebida alcoólica, quando isso ocorre por muito tempo, os níveis de colesterol se elevam. Além disso, a pessoa tem maior propensão à hipertensão arterial. Então, quando você toma esporadicamente muita quantidade, pode aumentar a pressão. Mas quando é frequente você ingerir bebida alcoólica, aí você já pode até ser vítima de um AVC ou de um derrame. A diabetes, que a gente vai falar aqui hoje, é uma doença que o nível de açúcar, de glicose, no sangue está elevado. E aí a glicose, o açúcar no sangue, faz com que a parede dos vasos engrosse. E aí com isso pode acontecer também a elevação da pressão
entre outras doenças que a gente vai debater aqui na frente. E as pessoas que têm essa doença controlada, ela tem menos chance de ter um AVC. A idade influencia, então, quanto mais idosa a pessoa, a maior a probabilidade dela ter esse AVC, esse derrame. Isso não impede que uma pessoa jovem tenha, né? A gente já viu vários casos aí na mídia, adolescentes, inclusive aqui em Serra, né? Adolescente com 18, 22 anos, tendo o AVC. E aí, sexo também influencia até os 50 anos de idade. Então, até 50 anos de idade, o homem tem mais propensão a sofrer do que a mulher. Depois, os estudos indicam que se iguala. Obesidade. Então, a obesidade aumenta o risco de diabetes, da hipertensão arterial e da aterosclerose. E aí, indiretamente, aumenta o risco de AVC. Então, a obesidade, você vê aí que traz mesmo de doença junto com ela. Anticoncepcionais hormonais. É o seguinte, atualmente acredita-se que as pílulas com baixo teor hormonal em mulheres que não fumam não têm outros fatores de risco, não aumento significativo a ocorrência de AVC. Porém, quando associa o anticoncepcional ao fumo, essa probabilidade da mulher ter trombose, ter outras doenças do coração aumenta. Então, o anticoncepcional mais o fumo causa essa interação prejudicial à saúde. Sem o fumo, os estudos até agora têm mostrado que não. E aí, condição de vida. Então, teve uma pesquisa aí da Associação Americana de Derrame que sugere que homens solteiros ou infelizes no casamento correm mais risco de sofrer AVC. Homem solteiro pelo ritmo de vida, né, de balada, o consumo de álcool, entre outras coisas. E aí, malformação arteriovenosa cerebral, também uma malformação no vaso pode ocorrer esse AVC ou derrame. E aí a gente agora vai falar um pouco de diabetes. O que é o diabetes mellitus, né? A gente conhece a diabetes por uma doença, né, que eleva o nível de sangue no açúcar, é uma doença metabólica. Ela eleva a glicose, né? A gente conhece popularmente como sangue, como o açúcar no sangue, né? E aí, devido à secreção deficiente ou ausente de insulina. Existem dois tipos de diabetes, A1 e A2. A1 é aquela diabetes que geralmente é a juvenil. Você já nasce com ela, você realmente depende de insulina, geralmente pelo resto da vida, ou então se houver algum transplante, porque aquelas células do pâncreas que secretam a insulina, elas, por algum motivo, estão destruídas no organismo e não conseguem produzir insulina de maneira alguma. E tem a diabetes tipo 2, que é a que a gente vai mais se deter para falar dela, que é aquela que é adquirida ao longo da vida, que geralmente é adquirida por conta da alimentação e do sedentarismo. A diabetes tipo 1 tem fatores genéticos, imunológicos e ambientais. A tipo 2, a gente já verifica que 80% a 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas estão acima do peso. Então, se hoje você está acima do peso, você é um forte candidato, ao longo da vida, poder adquirir essa diabetes tipo 2. A obesidade e diabetes tipo 2, elas caminham de mãos dadas, caminham juntas. E aí, o que seria, na prática mesmo, como é que a gente verifica se está com diabetes? Então, tem um aparelhinho, o glicosímetro, que a gente faz algumas medidas. Inclusive, aqui no setor de saúde, a gente tem esse aparelho. Ao final da palestra, quem quiser aferir a pressão e verificar a glicemia, a gente pode se direcionar até um ambulatório e ver de cada um. Mas é o seguinte, quando a pessoa se alimenta, a gente mede a glicose plasmática ocasional. Então, se você se alimentou já, não está de jejum, aí até 200 a gente considera que está normal. Passou de 200, a gente já bate aquele alerta. E se você está de jejum, o jejum ideal é entre 8 e 12 horas. Vamos botar um jejum de 10 horas, uma média. E aí você mede, dá acima de 126 miligramas por decilitro, ou mais, né? Então, já é um indicativo de diabetes. Agora, com uma medida só, vai ser? Não. A gente, pelo menos, tem que fazer umas 3 medidas. E aí, se as 3 medidas sempre der acima disso aí a gente já pode começar um tratamento para diabetes. Por isso que, assim, se vocês quiserem, ao final a gente faz essa medida. Mas eu, particularmente, prefiro fazer essa medida em jejum, que ela é mais fidedigna. Então, a gente pode, no dia que vocês quiserem fazer essa medida, fala comigo um dia antes, aí eu lhe oriento como fazer o jejum, e aí vem, faz a medida de manhã e a gente vê quanto é que vai dar essa medida.
Como seria o tratamento? Agora, o tratamento da diabetes A2, né? A1, como eu já falei, A1 realmente você depende de insulina. Você tem que aplicar a insulina todos os dias no seu corpo. A2 não. Por incrível que pareça, o tratamento da A2 a princípio é bem simples. É só isso, ó, dieta e exercício físico. Se você fizer isso, você consegue controlar a tipo 2. O mal é que a maioria da população é sedentária. E aí uma coisa tão simples se agrava e as pessoas já encaram que o tratamento da diabetes tipo 2 já seria hipoglicemiantes orais ou insulina. Então, com exercício e dieta você consegue controlar tipo 2. Se realmente você está fazendo dieta, está fazendo exercício e não controla, aí parte para esses hipoglicemiantes orais, que são comprimidos. Se mesmo assim não estiver dando certo, isso, claro, com acompanhamento médico, né? Aí o médico começa a prescrever insulina. E aí o que a diabetes traz a longo prazo? Quais seriam essas complicações? A gente divide em três: macrovasculares, microvasculares e neuropáticas. A macrovasculares seria o próprio infarto agudo do miocárdio, porque, como eu falei, que a diabetes ela engrossa a parede dos vasos sanguíneos. Então, com o tempo, você pode ocorrer um entupimento, uma trombose, e aí você pode ter um infarto, entre outras doenças do aparelho circulatório. A microvasculares geralmente dá onde tem pequenos vasos sanguíneos, que seria nos rins, nos néfrons, e seria também no olho, que a gente chama na retina, né, especificamente, que é a retinopatia diabética e os problemas renais também. E aí também tem as neuropáticas, que seria o quê? A neuropáticas atinge o sistema nervoso. Então você começa a sentir dormência, parestesia, tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. Com mais frequência nos inferiores, que é o que leva a gente a ter cuidado, ao chamado pé diabético. Porque como você perde a sensibilidade, você acaba pisando mais forte, você acaba dando uma topada mais forte, e aí você acaba ferindo, e a pessoa com diabetes tem mais dificuldade de cicatrizar qualquer tipo de ferimento. Então, acaba-se que, em muitos casos, ocorre a amputação do pé e de membros também por conta da neuropatia diabética. E aí, para a gente finalizar, dentre as doenças crônicas não transmissíveis que eu trouxe aqui hoje, deixando de lado as respiratórias por enquanto, eu trago também a temática do câncer. Câncer, neoplasia, cancro. Então, em vários lugares tem uma denominação. O uso do tabaco, né, como a gente já falou aqui hoje, é a causa de cerca de 22% das mortes evitáveis por câncer. Outros 10% ocorre devido à obesidade, uma dieta pobre, falta de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas, entre outros. Estão certos tipos de infecção, exposição à radiação ionizante e poluentes ambientais. Então, esse engloba os outros percentuais até atingir 100%. Você pode observar que a gente já falou em várias doenças aqui, e todas essas doenças apontam obesidade, álcool, alimentação. Interessante, né? Como alimentação e uma atividade física e um estilo de vida saudável pode evitar muitas dessas doenças. Então, muitos cânceres podem ser evitados ao manter o peso ideal, comer muitos vegetais, frutas e grãos integrais, ser vacinado contra certas doenças infecciosas, não comer muita carne vermelha processada, evitar a ingestão excessiva de álcool, de fumo e demasiada exposição à luz solar. E aí os maus hábitos alimentares, o sedentarismo, a obesidade, estão relacionados a 30% a 35%, ou seja, mais de 1/3 das mortes por câncer. Do mesmo modo, um estudo do Reino Unido, que incluiu dados de mais de 5 milhões de pessoas, apresentou que um maior índice de IMC, o índice de massa corpórea, né, corporal, está relacionado a pelo menos 10 tipos de câncer. E é responsável por cerca de 12 mil casos anuais no Reino Unido. Então, eu acredito que para o Brasil é uma realidade bem próxima disso aí. Acredita-se que o sedentarismo possa contribuir para o risco de câncer, não só através do seu efeito sobre o peso corporal, mas também através de efeitos negativos sobre o sistema endócrino e imunológico. Então, seus hormônios começam a
a ter uma alteração e seu sistema de defesa do seu corpo contra infecções começa a ter uma alteração. Então, mais da metade do efeito da dieta é devido à supernutrição, comer demais, ao invés de pouca ingestão de legumes e outros alimentos saudáveis. Então, é a diferença de alimentação e nutrição. Então, esse estudo apontou que comer demais alimentos não saudáveis pode estar relacionado ao câncer. E aí, enquanto muitas recomendações dietéticas têm sido propostas para reduzir o risco de câncer, a evidência para apoiá-las não é tão definitiva. Os fatores dietéticos primários que aumentam o risco são a obesidade e o consumo de álcool. Então, se você diz, não, eu quero resolver para diminuir meu risco de câncer, e aí você tem que atuar na alimentação, mas, a princípio, na causa maior, que seria a obesidade e o consumo de álcool. Não adianta você melhorar a sua alimentação e persistir nesse tipo de estilo de vida. Uma dieta pobre em frutas e legumes e rica em carne vermelha também foi apontada, mas não confirmada. Diz o seguinte, o estudo, né? Teve um estudo em 2014 que não encontrou nenhuma relação entre o consumo de frutas e vegetais e o câncer. Então, tem um estudo que afirma que o consumo de vegetais e legumes não causa câncer. Então, a gente vê os estudos ao contrário apontando que alguns tipos de alimento causam, e aqui tem um estudo afirmando que legumes e vegetais não causam. O consumo de café está associado a um risco reduzido do câncer de fígado. Teve um estudo que apontou isso. E estudos têm relacionado o consumo excessivo de carne vermelha ou processada com um aumento do risco de câncer de mama, câncer de cólon, câncer de pâncreas, um fenômeno que poderia ocorrer devido à presença de substâncias cancerígenas em carnes cozidas em altas temperaturas. Isto foi confirmado em 2015 pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da OMS, que determinou que a ingestão de carne processada, que seria bacon, presunto, cachorro-quente, salsicha e, em menor grau, a carne vermelha, foi associado a alguns tipos de câncer. Então, alimentos processados já é quase aí sinônimo aí de, ao longo da vida, se você tem um alto consumo desse tipo de alimento, de você ter algum problema de saúde, viu? Recomendações dietéticas para a prevenção do câncer geralmente incluem uma maior ênfase em legumes, frutas, grãos integrais e peixes. Além de se evitar o consumo de carne processada e vermelha. Seria carne de vaca, de porco, cordeiro, gorduras animais e carboidratos refinados. E aí a gente tentou englobar, falar um pouco, ser bem objetivo, e agora eu abro espaço para perguntas, quem quiser, ou então alguma observação, algum relato, alguma experiência, de quem quiser, fica aberto. Parabéns pela apresentação, é sempre bom a gente estar se informando a respeito das questões que envolvem a saúde e o nosso corpo. E a minha questão vai na seguinte linha, né? Infelizmente, devido ao nosso ritmo de vida, ao estresse cotidiano, uma das maiores fugas que a gente encontra para relaxar e para ter algum tipo de lazer, sobretudo aqui na cidade que nós vivemos, é o álcool. A grande dúvida é, para aquelas pessoas que bebem, o que é menos prejudicial? É você beber pouco, mais constante, ou beber muito, mas poucas vezes, né? E de que forma isso afeta o seu organismo, no sentido de gerar algumas das doenças que você citou? Ótima pergunta. Se eu não me engano, tem até um estudo recente. Eu não sei se foi Tiago que citou uma vez em uma palestra. Quer falar sobre esse estudo? A questão de beber muito concentrado, né? Ou então diluir várias vezes esse consumo de álcool ao longo da semana. Então, saudável nenhum prejudicial todos são. Esse estudo, eu não estou com ele precisamente na memória, porque ele é bem recente, a gente até discutiu aqui no projeto, mas, salvo engano, ele aponta que esse consumo exagerado, concentrado de uma única vez, me parece que é pior, não é isso? Assim, eu não vou lhe confirmar agora, mas eu vou procurar novamente o estudo, e aí eu lhe apresento posteriormente, certo? É interessante essa pergunta, professor Cícero, e agradecendo mais uma vez aí a presença, sempre no nosso projeto. A gente
a gente tem esse pensamento, né, que a forma de lazer, o álcool de fato principalmente nas cidades que têm poucas opções de lazer. E o que Ícaro falou está perfeitamente certo. Esse estudo mostrou que, de uma vez só, por exemplo, um dia, a pessoa tomar uma grade de cerveja, né, a gente poderia pensar, vou passar 2 meses sem beber. Existe aí uma questão onde tem a sobrecarga do organismo. Por exemplo, o fígado da gente vai ficar sobrecarregado numa única vez. Isso vai diminuir as chances, por exemplo, da gente eliminar os radicais livres que estão no nosso corpo. As toxinas que estão presentes no nosso corpo, inclusive aumentando essas toxinas de uma vez só, né? Então, o ideal mesmo é tomar aquelas doses recomendadas, mesmo que seja diariamente, como o Ícaro apresentou aqui, 30 miligramas, ml, né? 30 ml, 30 miligramas por litro, né? Que seria uma concentração, por exemplo, de uma cerveja de garrafa de 270, se eu não me engano, ou foi 720 ml a garrafa de cerveja, né? E aí você consegue fazer com que seu corpo tenha a possibilidade de filtrar, eliminar as toxinas. Aí, de fato, a sobrecarga de uma única vez é bem pior, né? E assim, para deixar bem claro e agradecer mais uma vez aí, Ícaro, a importância desses encontros é justamente a gente tentar esclarecer, principalmente quando foi pensado esse projeto, o Ícaro estava até nos momentos iniciais, foi pensando nos jovens, né? Porque os adultos, esses são muito difíceis a gente chegar e dizer, ó, muda o teu estilo de vida, começa a beber menos, começa a comer menos, comer melhor. Isso é muito difícil. Agora os jovens não, ainda tem uma chance, ainda tem uma vida toda pela frente que a gente consegue mudar isso. Então, essas doenças crônicas, como o Ícaro falou, né, são crônicas, não tem cura. Muitas vezes a gente costuma, né, colocar a culpa dela na genética. A gente tem de fato essa mania, né? Ah, você é hipertenso porque meu pai, minha mãe, meus avós são hipertensos. Geralmente, os genes para essas doenças, eles ficam adormecidos. Então, a gente tem uma predisposição, mas ela só vai ser acordada, essa predisposição, de fato, pelo estilo de vida. Então, a gente tem que parar de botar a culpa na genética e melhorar o estilo de vida, de fato. Mas obrigado aí pela pergunta, viu, professor? O pessoal sempre costuma dizer que o baiano come muito doce, gosta muito de doce. E já o índice de diabetes lá é muito pouco. Já aqui para o lado de Pernambuco já aumenta. E o pessoal não gosta de tanto doce. Porque eles falam que o baiano ele come o doce, mas não bebe água na hora que come o doce. Já que o pessoal tem um costume de comer o doce e em seguida beber água. Aí o açúcar vai para o sangue. Entendeu? Desculpa, eu queria que você repetisse aonde? A primeira região que você falou? Bahia. Na Bahia. Eu não tenho aqui de cabeça os dados precisos dos índices de diabetes na Bahia e de índice de diabetes em Pernambuco. Mas, assim, obviamente, quando você bebe bastante líquido, independente de água ou outros líquidos que não contêm açúcar, né, vai diluir, né? Seu organismo vai ficar com mais líquidos do que o normal e aí dilui esse açúcar. Então, indiretamente, isso reflete sim. Mas eu acredito que, se for situações ocasionais, esporádicas, não vai ter influência nenhuma, não. A não ser que seja um consumo diário de sair, pode influenciar, que eu acho muito difícil. Então, no geral, eu responderia que não tem influência, não. Porque é algo esporádico, né? O consumo. Gostaria de parabenizar a sua palestra, achei bem interessante. E eu tenho uma dúvida, eu queria saber se a pressão alta, baixa, só no caso a baixa, que eu vejo falar muito, causa tontura, essas coisas, eu queria saber como procurar medir, que você disse que cada pessoa, cada indivíduo tem uma medida ideal, e eu queria saber quando a gente procurar para saber se está adequado e se é realmente verdade que causa tontura, desmaio, coisas parecidas, que você falou do AVC na questão da alta. Sim. Tanto a pressão baixa quanto a pressão alta é prejudicial. Aí a pergunta é, quando procurar? Eu digo assim, que procure de rotina. Aqui eu apresentei um gráficozinho, para quem não... Aqui no Instituto vocês têm disponível de rotina um setor de saúde. Então,
rotineiramente vocês podem procurar. Mas, a título de orientação geral, você faz uma medida. Se essa medida deu normal, você só precisa se preocupar daqui a um ano, fazer outra medida, certo? É um período longo. Para quem não tem acesso ou disponibilidade, faz esse um ano. Quem tem acesso antes, não tem problema fazer antes, não. Se você faz essa medida e dá aquela pressão ali limítrofe, né? Que nem é alta, nem é baixa, nem é normal, aí a orientação é que você faça essa reavaliação a cada 6 meses. Se você faz uma medida e a pressão dá entre 140 e 159, e a diastólica entre 90 e 99, aí nesses 2 meses você tem que ficar fazendo esse acompanhamento ambulatorial ou residencial em casa e verificar como essa pressão está oscilando. E aí, de 160 a 179, aí já cai para 1 mês esse acompanhamento, né? E acima de 180, e a sistólica e a diastólica acima de 110, aí em 1 semana você tem que já fazer uma intervenção de medicamento, medicamentosa, que aí é um médico, né, que vai avaliar, e vai ficar reavaliando durante 1 semana. Então, esse seria o parâmetro. Em questão de tontura, realmente a pressão baixa, ela causa tontura, sonolência, porque vai estar essa pressão baixa também no cérebro, e aí o cérebro vai estar sendo menos oxigenado, vai ter menos pressão ali naquele local, e aí causa, sim, realmente a tontura. Geralmente as pessoas só procuram quando está sentindo alguma dor de cabeça, alguma tontura, mas assim, a pressão, ela em si, ela não tem sintomas e nem sinais. Então, por isso que a orientação é que se você realmente se tem disponível, que você acompanhe rotineiramente sua pressão. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. É importante a presença para que esse projeto continue nos próximos anos. A gente tenha uma repaginada, a gente consiga continuar com bolsistas. Isso é bem importante, tá bom? Então, agradecer também a Gleison, que está sempre dando apoio para a gente. Mais uma vez, é o nosso palestrante de hoje, Ícaro, tá? E lembrando, o melhor remédio é o mais natural de todos, que é o exercício físico e uma alimentação saudável. Beleza? Valeu, obrigado, pessoal.